Programa Ambiental é um texto que o Hélio de Sica escreveu em 1966. O Hélio de Sica é um artista brasileiro, né, carioca, importantíssimo, né? E é um texto muito legal. Ele é incrível porque ele é uma chamada à ação, né? Ele é contra os conformismos e eu acho esse texto assim, muito importante. E ele enuncia a ideia de espectador participador, né? Não passa a ser mais o espectador, né? Quem vai ver a exposição, a obra de arte, não fica mais nessa posição antiga. Então é uma quebra. Então, é o que ele chama também de anti-arte, né? E aí, nesse texto, ele define, então, o seu programa ambiental. Ambiental porque ele participa, porque o participador entra na obra de várias maneiras, né? Ele sente as cores, sente a luz, vê as palavras, entra num ambiente, né? Então, é, é mais ou menos isso que é esse conceito de anti-arte do Hélio de Sica, pensando então nessa derrubada dos moldes tradicionais, né? Do molde do quadro pintura, do molde da escultura, e que ele quer uma manifestação total da arte, né? Uma integração, uma reunião de todos os elementos, né? Que compõem o trabalho de arte. E aí ele fala que o programa ambiental dele tem os seus trabalhos, né? Os núcleos, os penetráveis, os parangolés, aquelas capas, e os bólides, que são umas estruturas com tinta, pigmentos e etc. Então ele fala que nesse programa ambiental até não criar é uma manifestação criadora. E é uma manifestação também social, posto que tem participação, né? E é uma posição ética e política, o que ele desenvolve um pouco mais à frente. Ele primeiro vai falar que, bom, essa posição ética e política é primeiramente anarquista. O Hélio de Sica, o avô do Hélio de Sica, o José de Sica, é um anarquista brasileiro importantíssimo, né? Escreveu muitos livros e livros basilares do anarquismo. E ele fala que também, de certa maneira, é alinhado com todas as esquerdas, né? Mas as esquerdas não dogmáticas. Ele fala, não o stalinismo, por exemplo, né? Mas voltado para uma ideia de que não as opressões, né? Então, ele fala do seu parangolé, que também ele chama o programa ambiental, também chamado de parangolé, que reúne a cor, o sentido poético, a estrutura, a dança, a palavra, a fotografia, uma totalidade, tracinho obra, e diz que isso é como se fosse um golpe nos museus e galerias e até no sentido de exposição, porque ele quer uma apropriação não apenas no sentido do chão, né? Que você pega uma coisa, apropria e chama de arte. Ele quer que ele quer se apropriar de coisas que ele nem pode carregar. Então, por exemplo, ele fala de uma obra que esteja acontecendo na cidade. Então ele vai transformar aquilo em um trabalho de arte, chamar os espectadores e aquela situação ali vai ser a verdadeira o chamado à ação, né? Portanto um golpe nas galerias, nos museus e no sentido de exposição, né? Ele comenta sobre os seus próprios bólides, os bólides que são como se fossem aquários, pequenas estruturas de vidro que alguns dos bólides têm ovos de verdade, né, ovos de galinha, perecíveis. Então ele fala que um trabalho de arte também que é feito
com algo que pode ser comprado em muitos lugares, né, com preço acessível, também seria parte desse golpe, né? E como as latas fogo, que são latas que serviam antigamente para sinalização de estradas e etc., são latas com, imagino, com querosene e que eram postas em lugares para sinalização e que o fogo durava bastante, né? E em dado momento acabava, claro, né? E ele diz assim que essas latas fogo que ele também retirou desse ambiente e colocou em outro, ele diz que é como uma metáfora da vida, né? É um fogo que arde bastante e de repente acaba, mas enquanto ele arde, ele é eterno. E então ele fala que nessa obra tá assim, obra, não obra de arte, né? Obra construção, uma brincadeira com as duas coisas, ninguém se constrange a entrar. Ninguém se constrange a entrar numa obra, né? Passar por uma obra no centro da cidade. Mas a gente sabe que o museu, a galeria, tem uma porta invisível, né? Uma porta social, né? E a anti-arte, então, seria essa ligação definitiva entre a manifestação criativa e a coletividade. Porque, por exemplo, nessa obra, você vai achar coisas que você já viu e que você vê todo dia, mas você vai ver de uma maneira diferente. E isso seria praticamente como se fosse você procurando você nas coisas, né? No ambiente. É uma procura de si mesmo. Através daqueles objetos, você entra numa comunhão com o ambiente e com a coletividade. E então ele fala mais profundamente da posição ética do programa ambiental. Não é uma nova moral, por exemplo, mas derrubar todas as morais. Não é como uma espécie de antimoral, já que a gente está falando de anti-arte, né? Que é perigosa, que traz infortúnios, porém não trai a quem a pratica. Dá a cada um a sua responsabilidade individual. Então, as revoltas são justificadas, como por exemplo as revoluções, e também as revoltas individuais, como a revolta do marginal. E ele diz quão verdadeira é a imagem do marginal que, pretendendo assaltar um banco, quer depois comprar com o dinheiro do assalto uma casa para sua mãe e depois ser feliz, né? Ele diz que então o Parangolé ou o programa ambiental quer dar mão forte a essas manifestações. E ele sabe, claro, que é uma afirmação perigosa, né, de dois gumes, mas ele diz que vale a pena. E acrescenta, né, só um mau caráter poderia ser contra um Antônio Conselheiro, um Lampião ou o cara de cavalo, o marginal para o qual que ele homenageia numa caixa Bolide. E só um mau caráter será contra essas pessoas e a favor daqueles que as destruíram. E aí ele diz, eu não sou pela paz, né? Como ser pela paz enquanto houver senhores e escravos? Vou até ler um pedacinho aqui, esse pedaço que eu acho bem legal. Está aqui no livro Museu é o Mundo. E o Museu é o Mundo exatamente naquele sentido, a obra, né? Que estava falando sobre passar por uma obra e transformar aquilo, né, num trabalho. Bom, não sou pela paz. Acho-a inútil e fria. Como pode haver paz ou se pretender a ela enquanto houver senhor e escravo? E aí, bom, ele vai falando um pouquinho dessa sua posição ética e conclui então que a necessidade superior do ser humano, de cada um em criar, essa necessidade de realização,
essa necessidade de dar uma razão de ser na sua vida passa pela atividade criadora. E a arte, então, é uma etapa nessa aspiração do ser humano que se esforça há séculos para isso, né? E ele diz, pelo menos, a arte pode ser um fermento para isso, né? E do caos é que nascerá o futuro, não do conformismo ou do otarismo. Só derrubando furiosamente poderemos erguer algo válido e palpável. A nossa realidade. Então esse é o programa ambiental do Hélio de Sica.